Meus amigos, bom dia. O Espiritismo, muitas vezes, deseja ser chamado de Espiritismo cristão, como se houvesse um forte componente cristão dentro da doutrina espírita. E isso não existe. O que existe é cristianismo autêntico e o que existe é espiritismo. Espiritismo cristão, isso não existe. É uma quimera. É associação impossível. Por quê? O espiritismo não tem elementos cristãos. Se eles falam em Jesus e falam um pouco na maestria de Jesus, isso não é condição suficiente para que ela seja considerada, para que ele seja considerado como sendo uma doutrina tipicamente cristã. Pelo contrário, se analisarmos diversos aspectos do cristianismo e diversos aspectos do espiritismo, existe muito antagonismo, uma total adversidade mesmo. A primeira diferença entre o cristianismo e o espiritismo é que no cristianismo Deus nos buscou, Deus se revelou. Nenhum homem jamais conseguiu buscar a Deus. Os homens buscavam deuses, buscavam ídolos, buscavam pedras esculpidas, buscavam as árvores talhadas, e eles imaginavam deuses alados, deuses aquáticos. Mas o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que daria origem à raiz de Jessé, à raiz de Davi e depois Jesus, esse Deus só pôde ser conhecido por intermédio da revelação. Então Deus não foi deduzido nem foi buscado. Deus foi revelado, ele mesmo revelou-se. E aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 65, no primeiro verso, o Senhor fala por intermédio do profeta e diz: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Então, essa é a primeira característica do cristianismo, que Deus buscou. Deus buscou. E ele também, além de ter buscado o homem, além de ter se revelado ao homem, ele deixou bem claro que os seus princípios eram princípios que ele, Deus, havia de estabelecer. No mesmo livro de Isaías, no capítulo 55, no verso 9, Deus falando: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então nós temos aqui que a primeira característica é que o cristianismo, Deus revelou-se e Deus mostrou que os seus objetivos, os seus caminhos, os seus pensamentos não são os pensamentos do homem. Já no Espiritismo, eles não aceitam isso. O Espiritismo, especificamente o que foi codificado no século XIX, é uma doutrina de espíritos e de homens que tem mais de 5.500 anos, ou talvez 6.500 anos, desde os sumérios, desde
as civilizações do Vale do Rio Indo, desde o Egito, enfim, essas religiões, essa espiritualidade do espiritismo kardecista, ela é muito antiga e foi codificada no século XIX, mas é uma doutrina de espíritos e de homens. E os autores espíritas clássicos, destacando-se Kardec e Leon Denis, fazem questão de frisar o seu antagonismo ao cristianismo e a sua obediência, a credibilidade e a sua reverência nos ensinamentos dos espíritos. Então fica aí a primeira diferença. O cristianismo tem base, tem origem num Deus que se revelou. Já o espiritismo tem base em espíritos que os homens foram buscar, entre aspas, e em doutrinas de homens, interpretações de homens. O próprio Kardec, quando codificou o espiritismo, ele colocou muito da sua opinião pessoal. Ele colocou muito do seu ponto de vista contrário à Igreja Católica Apostólica Romana e acabou criando uma doutrina anticristã. Então, essa é a primeira diferença. A segunda diferença está na figura de um Salvador. Essa é muito importante. Os espíritas não aceitam a figura de um Salvador. Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, afirma em seu livro o Cristianismo e o Espiritismo que não somos salvos nem pela graça, nem pelos merecimentos de um Salvador. Não somos salvos nem pela graça, nem pelos merecimentos de um Salvador. E ele afirma também que nem o sangue de um Deus seria capaz de resgatar os pecados da raça humana. Então, ele nega completamente aí a intervenção de um Salvador, de um resgatador, de um reconciliador. E diz que o homem, pelos seus méritos pessoais, o homem sozinho, sem nenhuma interferência externa, precisa conquistar e galgar os seus méritos morais e os seus méritos pessoais. Então, o Espiritismo não admite uma figura de um Salvador. Já o cristianismo tem como base a figura soberana de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso Salvador, que é nosso Redentor, autor e consumador da fé cristã. O próprio Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus afirma que ninguém vai chegar a Deus Pai se não for por intermédio dele. Ele é o único mediador, o legítimo mediador. Já os espíritas dizem que vão chegar a Deus por seus méritos pessoais. Então você vê aqui o total antagonismo entre as duas. O cristianismo também tem a Jesus como Salvador, como único Salvador. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Em nenhum outro nome existe salvação, porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado pelos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, demonstra assim que o cristianismo tem essencialmente a figura de um Salvador, de um mediador e de um intercessor
que possa nos levar a Deus, enquanto que o Espiritismo baseia-se unicamente em méritos pessoais, méritos conquistados através de pressupostas vidas múltiplas e sucessivas de expiação, vidas karmáticas. Então, esse é o segundo exemplo. Um terceiro exemplo só, são poucos exemplos, mas são muito contundentes. O terceiro exemplo é que no cristianismo, Jesus tem a sua personalidade toda respeitada. A sua personalidade integral, ela é considerada, ela é reverenciada e ela tem atuação plena na elaboração da fé cristã e na elaboração da salvação do homem. Jesus entra no cristianismo como Senhor e soberano e também como mestre. Ele mesmo, Jesus, disse em João 13,13: Vós me chamais mestre e Senhor, pois bem, eu sou. Eu sou Senhor e soberano e sou também mestre. Como soberano, ele exerce um poder que só ele pode exercer. Como mestre, ele ensina princípios morais e espirituais. No Espiritismo, Jesus não entra com essa soberania, ela não é reconhecida. Não, a soberania de Jesus, ela é contrária aos princípios espíritas. Porque ele entra no Espiritismo como mestre. Porque eles pensam chegar à salvação e chegar a Deus através da observância de méritos morais e de méritos espirituais. Então, eles trabalham exclusivamente em Jesus Mestre. Exclusivamente em Jesus Mestre. Não existe o Jesus soberano, que perdoa os pecados, que salva, que regenera, que resgata, que reconcilia. Isso não existe. Então nós vemos aí três pontos marcantes que tornam o cristianismo e o espiritismo duas doutrinas completamente antagônicas e adversas. Então o espiritismo é espiritismo, ele não pode ser chamado em hipótese alguma de espiritismo cristão. Não existe. Primeiro, porque no cristianismo Deus nos buscou, enquanto que no caso deles não houve isso. Foram os espíritos que ensinaram. Em segundo lugar, no cristianismo existe a figura necessária de um mediador, de um salvador, e no espiritismo não. E em terceiro lugar, no cristianismo, a pessoa de Jesus, a personalidade dele é integral, como soberano e como mestre. Mas no espiritismo não passa de um mestre, de um didásculos, de um bom moço que ensina princípios morais e princípios espirituais, mas não é resgatador, nem é salvador, nem é reconciliador. Então nós vemos assim, cristianismo é uma coisa, espiritismo é outra. E nós não devemos misturar as duas coisas, cada um dentro da sua legitimidade. Não vamos chamar o espiritismo de espiritismo cristão, porque nós estamos adulterando princípios bíblicos, princípios do cristianismo,
e princípios da personalidade de Jesus, sem falar do caráter de Deus também. Do Deus triuno que eles não toleram, que eles não aceitam. Então, nós vemos aqui que cada um deve ficar com as suas bases doutrinárias, com as suas práticas, e o espiritismo pode ser chamado de espiritismo racional, espiritismo científico, que nem é científico, pode ser chamado do que quiserem, menos de espiritismo cristão. Isso não existe, é uma quimera, é uma coisa que no caso agride a personalidade de Jesus e a sua obra salvadora. Amém? Até o próximo vídeo, muito obrigado.